hoje vamos tratar a doutrina da providência a partir da leitura de Romanos capítulo 13, o seu início, seus primeiros versículos. O texto diz da seguinte forma: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si condenação. Os que governam, diz o versículo 3, incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo do seu ofício. Dai a cada um que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Pois bem, muito se tem discutido acerca da submissão à autoridade. A autoridade aqui nós precisamos entender dentro do contexto romano. Esse é um contexto não só da carta, mas da ambientação neotestamentária que Paulo está incluído e também os seus destinatários. A partir daí você pode pensar qual é a diferença entre as autoridades romanas da época de Paulo com as autoridades governamentais hoje, por exemplo, no Brasil. Não temos muita diferença, porque aqui Paulo está falando exatamente de autoridades no plural. Isso quer dizer que há uma hierarquia. Como houve hierarquia lá, há também hierarquia aqui, e essa hierarquia ela precisa, segundo o texto, ser observada a partir de uma lente ética. Essa ética é constituída por um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é um guarda-chuva de proteção. Paulo está falando aqui de proteção. Ele está falando de não se correr risco. Lembra que nós estamos falando de uma igreja extremamente missionária. A alocação da palavra de Deus e sua localização dentro do contexto romano. Por isso era necessário ter alguns cuidados. Era necessário observar que correr risco não era algo que deveria ser procurado, mas que deveria ser evitado. Onde entra a doutrina da providência aqui? Bom, quando falamos em providência, nós precisamos entender que todas as coisas que ocorrem de acordo com o planejamento de Deus. Veja, é fundamental compreender, nós cristãos, compreendermos o relacionamento ou a relação entre a atividade de Deus com a atividade humana, as ações humanas que ocorrem dentro de uma ordem.
E essa ordem é uma ordem que é pré-estabelecida na eternidade. Veja, Paulo está aqui dizendo claramente que as autoridades são constituídas por Deus. Assim, a divina providência é uma doutrina que tenta entender, porque quem é que vai entender a mente de Deus? Mas ela tenta entender o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nesse texto de Romanos 13, nós temos algumas palavras que nos chamam a atenção. Por exemplo, a palavra traduzida por autoridade, né? Ser submissa à autoridade. A palavra autoridade é uma tradução já da Septuaginta. O texto grego traz literalmente a expressão exousiais, uperocosiais, que literalmente pode ser traduzido por aqueles que estão acima de nós. Essa expressão é uma expressão que tem a ver com a autoridade, mas ela vai muito mais além. São as pessoas que estão acima e que devem ser honradas, vamos dizer assim, pela posição em que estão. Por exemplo, a mesma expressão aparece lá em 1 Pedro, no capítulo 3, quando se fala da autoridade do marido, da submissão da esposa. E essa submissão, que é uma palavra que aparece no texto, é uma submissão que precisa ser entendida não nos termos de legitimidade militar, por exemplo, mas num contexto de subserviência, num contexto de que a própria submissão gera paz. É isso que o texto está dizendo. Outra expressão que aparece lá no versículo 4, traduzida por punir, a ideia de que essas autoridades foram constituídas para punir. A tradução do termo tetagemenai é uma tradução que deveria ser, ao invés de constituída, ordenada, né? E a expressão punir, que é eis orgen, que em grego significa para a ira, quer dizer então que, na verdade, o que as autoridades, as pessoas que estão acima de nós fazem em termos de punição, na verdade, nada mais é do que a manifestação da ira de Deus. A ira de Deus, ela se revela através dessas pessoas a partir de um princípio geral de submissão e de insubmissão. Na medida em que somos insubmissos, naturalmente sofremos. E na medida em que somos submissos, naturalmente somos abençoados. Mas há um limite para essa submissão. Mesmo que essas pessoas que estão acima de nós sejam constituídas ou ordenadas, que para mim a melhor tradução seria ordenadas por Deus, porque Ele dá ordem, e aí a gente coloca em dúvida uma interrogação sobre a doutrina que alguns defendem acerca da vontade permissiva de Deus. Uma vez que Ele permite, alguém precisa ordená-lo para que ele aceite e permita. Mas uma vez que ele ordena, uma vez que ele decreta, a questão fica um pouco diferente. Essas pessoas recebem ordem, esses governantes, essas autoridades, inconscientemente recebem de Deus ordem para que executem a sua ira quando a vontade divina não é respeitada.
A Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ela diz o seguinte, que há um limite, e esse limite é quando tal submissão implica em desobediência a Deus. Então, quando chega a esse ponto, o que nós percebemos no conjunto bíblico dos livros é que Deus não tem como refém da sua ira aqueles que desobedeceram governantes. E temos alguns exemplos, por exemplo, no capítulo 1 de Êxodo, né? A desobediência a Faraó é uma ordem e uma aprovação divina. Em 1 Reis 18, de 4 a 16 também. Um texto bastante emblemático é Daniel, no capítulo 3, versículos de 12 a 18, quando Daniel e aquele grupo, eles fazem questão de não cederem às ordens reais, porque as ordens reais geram uma desobediência ao próprio Deus. Um texto que você deve lembrar também é Atos 5:29, quando lá lemos que é melhor obedecer a Deus do que a homens. Então veja bem, o contexto lá de Atos capítulo 5 é um contexto de debate com o sinédrio, do debate com autoridades. Mas ali chegou-se no limite. Obedecer a homens significava desobedecer a Deus. Assim, a doutrina da providência, ela sempre está em total equilíbrio com os aspectos morais da divindade, com aquilo que Deus é em essência. Então, toda vez que a submissão a um governante ou a alguma autoridade, ela ultrapassa o contexto da aliança em termos de obediência, essa submissão ela fica invalidada. Nós vamos ler Atos 4, 27 e 28, porque esse texto nos ajuda a entender Romanos capítulo 13, porque Romanos capítulo 13 tem uma dimensão política do governo de Deus na história em termos de providência. Há várias coisas que nós precisamos entender de de Romanos 13, e algumas coisas precisam ser esclarecidas na nossa mente, e aí vamos ler Atos 4. Veja bem, em Romanos 13, nós percebemos que Deus é a fonte de toda autoridade. Ele é a fonte de toda autoridade, quer boa, quer ruim, quer reis que agiram prudentemente, quer reis que não agiram prudentemente. Segundo, as autoridades existentes, elas são divinamente ordenadas, conforme nós percebemos nesse verbo que eu fiz questão de destacar, que é o verbo tetagemenai, em grego. Em terceiro lugar, nós percebemos que as autoridades no texto de Romanos 13 são servas de Deus. O texto faz questão de utilizar, o escritor faz questão de utilizar o termo grego diáconos, que você conhece bem. No exercício soberano de sua vontade, o Senhor utiliza as autoridades para que o sirvam. Quarta ideia, as autoridades existentes são os instrumentos do governo divino para uma punição temporal, por exemplo. Então, se alguém te perguntar, olha, então Deus está por trás dos atos maléficos de Hitler, Deus está por trás de tudo que fez de mal Mussolini, Deus está por trás do governo A, X, Y, Z, ou da prefeitura A, B, ou do governador A ou B.
as corrupções que ocorrem, Deus concorda com isso? Não. Em sua divina providência, Deus utiliza essas pessoas como, um instrumento para que a sua ira se manifeste. Então, essas verdades, elas nos ajudam a entender de que forma a providência de Deus se manifesta através dos governos, numa leitura que fizemos de Atos, capítulo 4, versículos de número 27 e 28. Vamos fazer novamente, conforme foi feito em vídeos anteriores. Mas hoje, ao refletir acerca dessa dimensão divina que é a providência, nós percebemos que Atos 13 tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente a questão de ser cegamente obediente a um governante, por causa do limite que nós já falamos. Então vamos ler Atos 4, versículos 27 e 28. O contexto você conhece, há uma perseguição generalizada. O Sinédrio perseguem principalmente Pedro e João nessa passagem, e ali há uma conversa. E nessa conversa acontece que surge por parte dos apóstolos a seguinte inferência: de fato, versículo 27, de fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nessa cidade Herodes, uma autoridade, Herodes, outra autoridade, Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e o povo de Israel, para executarem, presta atenção nessa parte do versículo 28, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Você percebe que aqui eles estão orando, né? Eles estão orando, e nessa oração, além de orarem, eles citam vários textos do Antigo Testamento, incluindo Salmos capítulo 2. E veja, há aqui uma clareza acerca de que o que aconteceu com o Senhor Jesus e o que estava acontecendo com Pedro e João, ali diante do Sinédrio, nas prisões que enfrentaram, nada mais era do que o que havia sido determinado de antemão pelo Senhor. Por isso é que lá em Provérbios 21, versículo 1, a palavra diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E aí você percebe que Deus, no decorrer da história, ele predispõe os corações dos reis para fazer a vontade divina, aquilo que ele decretou em sua divina providência. Foi exatamente o que aconteceu com o rei assírio, por exemplo, lá em Esdras capítulo 6, 22, que eu gostaria de ler. Lá diz assim: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor o tinha alegrado, mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer a mão na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Também, se você andar um pouquinho para trás no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1, você vai perceber que, da mesma forma, Ciro, que é rei da Pérsia, ele teve o seu coração mudado também para beneficiar o povo que estava voltando do cativeiro. Ora, se Deus não cooperasse nas decisões dos reis, nunca os decretos de Deus seriam cumpridos. Então nós percebemos que na história a doutrina da providência ela fica muito evidente. Fica muito evidente.
eu quero indicar um livro para vocês que é muito importante a leitura desse livro, porque esse livro vai ajudar você a entender a doutrina da providência. Esse livro é um livro pequeno do Edward Louse, acho que você conhece ou já até leu. Ele possui aqui 301 páginas e o nome dele é Contexto e Ambiente no Novo Testamento. Aqui você vai entender que estrategicamente, em sua divina providência, Deus ele vai conduzindo a história política. Então, tudo que vai aparecendo, por exemplo, na época que Jesus chega aqui, o ambiente é um ambiente helenístico. E esse ambiente helenístico romano, ele vai fazer com que a chegada de Jesus chegue propícia para se cumprir profecias. Então, ali tem deuses gregos, ali tem uma inclinação de adoração aos augustos, que são os imperadores romanos, a religiosidade popular naquela era greco-romana, a filosofia popular da época. Então você percebe que o gnosticismo, todas as comunidades do judaísmo palestino, por exemplo, os saduceus, fariseus, elotas, essênios, os terapeutas, a comunidade Qumran, os escribas da época, o jeito de se governar da época, a hipocrisia herdada pelos sofistas que fingiam ser ou conhecer texto político e religioso romano, você vai entender melhor Romanos 13 e a divina providência. Esse é o livro que eu indico, editora Paulinas. Acredito que você vai ser muito abençoado com essa obra e você vai entender quais são os propósitos de Deus na história. Até